A vida é fácil e a gente que complica? Eu inicio a reflexão de hoje com essa pergunta, pois por diversas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo isso, afirmando que a vida é simples, que a vida é repleta de momentos bons e alegres e que nós é que, por vontade própria, escolhemos ver apenas o lado negativo das coisas e preferimos ficar tristes, reclamando e agindo com ingratidão. Mas será que é verdade? Claro, a vida tem momentos bons e temos muitos motivos para agradecer e estarmos felizes. Mas será que é honesto dizer que a vida é simples? Eu creio que não, pois a vida não é simples. Pense bem, a maior parte das coisas que constituem a vida não são simples. O casamento, por exemplo, em tese é algo simples, pois se duas pessoas se amam, elas se casam e são felizes para sempre, certo? Bom, pode até ser, mas no meio disso tem muitas outras coisas. Quem se casa vai passar muito mais tempo com aquela pessoa e com a convivência alguns problemas vão surgindo. Pois veja só, são dois seres humanos totalmente diferentes, que se gostam, claro, mas que agora têm que conviver 24 horas por dia e vão ter que lidar com manias, com atitudes, com hábitos que são muito diferentes um do outro. Viu só? Não é algo simples. Agora pense em um curso superior. Um estudante, cheio de expectativas e planos, ingressa na faculdade. Vai aprendendo tudo sobre aquela área que ele ama e pronto. Agora ele vai ter um bom emprego e será muito bem remunerado por isso. Certo? Bom, pode até ser às vezes, mas para a maioria não é bem assim que acontece. Primeiro porque nessa busca por estudar algo que se ama, algumas pessoas acabam descobrindo que uma paixão pode virar um peso. Tanto que algumas pessoas até brincam com a frase: trabalhe com o que você ama e você nunca mais trabalhará na vida. E a trocam pela frase: trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada em sua vida. Faculdade tem provas, tem prazos, tem muitas obrigações. E quando a pessoa termina a faculdade, uma dura realidade se apresenta diante dela. O mercado de trabalho concorrido. Viu só? Não é tão simples assim. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Negar os desafios da vida e simplesmente alimentar a ideia de que toda dificuldade que existe nela está apenas na sua cabeça é algo nocivo e que a longo prazo pode te prejudicar muito, te deixando desconectado da realidade, do verdadeiro sentido da vida e, consequentemente, das pessoas que estão ao seu redor. A vida é uma jornada repleta de desafios e obstáculos que exigem nossa atenção e habilidade para enfrentá-los. Um psiquiatra e escritor brasileiro chamado Flávio Gicovati, que dedicou sua carreira ao estudo da mente humana e do comportamento, destacou a importância de desenvolvermos uma mentalidade resiliente diante das adversidades. Ele afirmava que, embora não possamos controlar todas as circunstâncias da vida, temos o poder de escolher como lidar com elas. Em seu livro A Arte de Ser Feliz, Gicovati ressalta que a felicidade não está em evitar problemas, mas em aprender a enfrentá-los com coragem e sabedoria. A verdade é que cada desafio que enfrentamos tem o potencial de nos transformar e nos fazer crescer. Ao reconhecermos a complexidade da vida, abrimos espaço para aprendermos com as experiências e adquirirmos habilidades valiosas, como
a resolução de conflitos, a empatia e a autossuperação. Não devemos subestimar a importância da gratidão e da positividade, mas também é essencial reconhecer que enfrentamos situações difíceis que nos colocam à prova. Ao invés de simplificar demais a vida, devemos abraçar sua complexidade e nos preparar para os desafios que encontraremos ao longo do caminho. Lidar com as adversidades requer equilíbrio emocional e mental. Podemos buscar ferramentas práticas para nos ajudar nesse processo, como a meditação, o exercício físico, a busca por hobbies que nos tragam prazer e a construção de relacionamentos saudáveis e solidários. Essas práticas fortalecem a nossa resiliência e nos permitem encarar as dificuldades de forma mais serena e consciente. Ao abraçar a complexidade da vida, também podemos nos libertar do peso da perfeição e das expectativas irreais. É normal enfrentar obstáculos e cometer erros ao longo do caminho. O importante é aprender com essas experiências e continuar avançando, buscando o autodesenvolvimento e a satisfação pessoal. Portanto, lembre-se de que a vida é uma jornada repleta de altos e baixos, mas isso não significa que estamos fadados à infelicidade. Ao aceitar a complexidade da vida, podemos encontrar inspiração para superar os desafios, desenvolver nosso potencial e desfrutar de uma existência significativa e gratificante. Acredite em si mesmo, cultive a resiliência e a sabedoria e mantenha-se firme na sua busca pela realização pessoal. Lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e que você possui a força interior necessária para enfrentá-los com coragem e determinação. Que você seja inspirado pela complexidade da vida e encontre motivação para seguir em frente, mesmo quando os tempos forem difíceis. A vida é uma aventura maravilhosa, repleta de descobertas e possibilidades, e cabe a nós aproveitar ao máximo essa jornada, aprendendo com cada experiência e construindo um futuro cheio de realizações. Valorize cada pequena vitória ao longo do caminho. Celebre suas conquistas, por menores que elas sejam, pois elas representam progresso e são um lembrete de que você está desenvolvendo a sua resiliência e sua capacidade de superação. Como disse o psicólogo brasileiro Rossandro Klingey em seu livro Temas Complexos, a vida é uma dança entre desafios e superações. Não se deixe levar pela ideia simplista de que a vida é fácil e que nós é que a complicamos. Reconheça a complexidade inerente a essa jornada e esteja preparado para os altos e baixos que ela traz consigo. Encare os desafios de frente, com coragem e determinação, sabendo que você possui dentro de si a capacidade de transformar as dificuldades em oportunidades. A vida é uma dádiva preciosa, repleta de possibilidades e potencial para a felicidade. Mantenha-se motivado e nunca perca a esperança. Você está no comando de sua própria vida. E cada escolha que fizer pode levar você mais perto da realização de seus sonhos. Que a complexidade da vida seja sua maior fonte de inspiração e que você encontre sabedoria e serenidade em cada desafio que enfrentar. A saudade, o perdão e a cura. Antes de qualquer coisa, eu queria começar dizendo que essa reflexão que eu estou prestes a fazer pode até soar um pouco específica para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que se surgiu essa ideia e essa vontade muito grande de refletir sobre isso,
é porque com certeza alguém será ajudado através desse vídeo. Essa é a tradução de uma pequena música chamada Mother. A palavra significa mãe e é da cantora Kacey Musgraves. A canção é um pouco mais de 1 minuto e vai estar nos comentários e na descrição dessa reflexão, para quem quiser ouvir. A música diz assim: cheia de empatia, estou sentindo tudo, o peso do mundo nos meus ombros. Espero que minhas lágrimas não te assustem, elas estão apenas saindo. É a música em mim e todas as cores. Queria que não vivêssemos, gostaria que não vivêssemos tão longe uma da outra. Eu só estou sentada aqui pensando sobre o tempo que está escorregando e sentindo falta da minha mãe. Mãe. E ela provavelmente está lá, sentada, pensando sobre o tempo que está escorregando e sentindo falta da mãe dela. Mãe. Bom, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi essa canção, eu senti meus olhos lacrimejarem e a minha voz embargou. Eu acredito que essa cantora conseguiu colocar em poucas palavras um sentimento que todos nós já sentimos, tanto aqueles que já perderam suas mães, quanto aqueles que ainda as têm. E esse tipo de sentimento nem nos invade só por causa das nossas mães. Pode ser por causa dos nossos pais, nossos irmãos, amigos ou por qualquer outra pessoa. A saudade que mais machuca é aquela que vem seguida do arrependimento. Quando nos lembramos de um dia feliz, por exemplo, um dia qualquer, mas que foi marcante na nossa infância, onde nós saímos, fizemos várias coisas e fomos a muitos lugares, esse tipo de memória nos causa uma sensação boa. E mesmo que possa sim trazer uma certa melancolia, pois parece que saudade e nostalgia sempre vêm carregadas com uma pequena dose de tristeza, ainda assim nos deixam felizes. Mas e a saudade daqueles momentos em que nós gostaríamos que tivesse sido diferente? Saudade de conversas onde nem tudo que estava no nosso coração foi colocado para fora, nem todo o nosso amor e nossa gratidão foram expressados, e nem todo o nosso verdadeiro sentimento veio à tona. E talvez, quem sabe, somos assim por causa da nossa criação, mas a gente se esquece às vezes, né? Nossos pais também tiveram pais, nossos amigos têm outros amigos, nossos familiares têm outros familiares. E assim é a vida. Cada um teve a sua criação e cada um sabe o tamanho da sua saudade, dos seus arrependimentos e da sua dor. A saudade causa em nós uma dor muito profunda e sufoca a nossa garganta com tudo aquilo que nós não conseguimos dizer, principalmente sobre aqueles que já se foram, aqueles que não podemos mais ver e que só podem ser visitados em nossas memórias mais preciosas. Porém, muitas vezes ficamos assim, como a música descreve, sentados, sozinhos, pensando em alguém que sentimos falta, sentindo aquele peso estranho e por algum motivo desconhecido, nós simplesmente não conseguimos entrar em contato com essa pessoa. E não pela falta de acesso a ela, pois hoje com o celular tudo ficou mais fácil, mas sim por uma sensação de que talvez essa não seja a coisa certa a se fazer. Ou com medo de incomodar, ou com receio de que vocês nem tenham sobre o que conversar, e a ligação possa se tornar constrangedora. Mas tem algo que eu tenho praticado em minha vida, que é a celebração e a apreciação das pessoas que estão à minha volta. Quem dera se pudéssemos viver fazendo visitas frequentes na casa das pessoas que amamos, com bastante tempo, sem nos preocuparmos, e quem dera as nossas casas sempre estivessem prontas para receber a todos. Tem dias que tem mais vasilhas na pia do que pensamentos na nossa mente, não é mesmo? Mas apesar de tudo isso, de toda essa saudade que cria em você uma culpa, respire fundo nesse momento.
Não se culpe pela falta de contato com algumas pessoas, pois talvez você estivesse realmente precisando de um pouco mais de contato consigo mesmo. Porém, depois da saudade, vem o perdão. E esse perdão você pode dar a si mesmo. Se perdoe por ter sido ausente às vezes, se perdoe por ter sido incompreensível e se perdoe por ter se afastado de vez em quando para aliviar a tempestade de pensamentos que te perturbavam. Você é um só. A vida é uma só. E por mais que queiramos fazer tudo e ver todos, não dá. Então, quando estiver presente, faça aquele esforço extra e esteja mesmo presente. Olhe nos olhos, aproveite os momentos e os guarde para os dias em que essa sensação ruim voltar. Não fique apenas sentado em sua tristeza, sentindo saudade. Vá atrás das pessoas. As convide para tomar um simples café que seja. E mesmo que não haja assuntos, deixe o momento existir. Deixe ele fluir de forma natural. E agora, após perdoar a si mesmo, vem a cura. A nossa alma é bem parecida com o nosso corpo. Precisa de cuidados. Pode se machucar. Alguns machucados são tão fortes que nos deixam cicatrizes. E o mais importante, ela muda com o tempo. Mas com o perdão que você dá a si mesmo, você garante que a sua alma mude para melhor e pode começar a viver uma nova vida a partir disso. Quando tiramos esse peso em excesso dos nossos ombros, percebemos que não éramos os únicos a nos sentirmos assim e que de fato todos vivem cheios de culpa o tempo inteiro. Quem sabe você não pode se tornar o tipo de pessoa que alivia as cargas das outras, que as ajuda a enxergar a vida por outra perspectiva e as faça entender que o perdão que damos a nós mesmos pode ser transformador. Desde que o mundo existe, as pessoas sofrem com as mesmas questões de sempre. Dor pela perda de entes queridos, o cansaço por ter que trabalhar para sustentar a casa, colocar o pão na mesa, e as crises existenciais internas que cada um experimenta de um jeito diferente. Uma das crises que mais assombra a humanidade desde sempre é a crise da baixa autoestima. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu falo muito sobre autoestima aqui nesse canal, pois é um assunto que eu sei que interessa a muitas pessoas, e eu faço pesquisas, leio livros e assisto a vídeos sobre esse tema, tentando entender por que temos tanta baixa autoestima e onde nós nos perdemos a ponto de não gostarmos mais de quem somos. É comum chegar em conclusões do tipo: temos baixa autoestima, pois as grandes corporações nos fizeram acreditar que somos menos do que realmente somos, para poderem nos vender produtos que prometem nos deixar mais bonitos, mais jovens e mais atraentes. E para vender roupas que também prometem nos deixar mais bonitos e mais descolados. Por isso eu cheguei a pensar que grande parte da nossa baixa autoestima vem dessa necessidade do mercado em nos depreciar em relação ao nosso aspecto físico, ao nosso intelecto e ao nosso estilo de vida. Mas essa resposta não é absoluta, porque pense o seguinte: a grande indústria diz que ter um nariz grande é ruim. Então, uma pessoa que tem um nariz grande passa a vida inteira complexada, pensando em quando ela terá dinheiro suficiente para mudar essa característica que tanto a incomoda. Mas por outro lado, existe uma pessoa com um nariz tão grande quanto ela, mas que não se considera feia por causa disso, e até acha um charme o fato de ter um traço tão marcante e característico, e não tem desejo nenhum de mudar. Percebe?
Não há como bater o martelo e dizer: esse é o motivo da nossa baixa autoestima e ponto. A verdade é que, de um jeito ou de outro, o motivo pelo qual existe essa baixa autoestima coletiva muda de acordo com cada um de nós. E em cada um de nós ela causa um efeito diferente. Às vezes, a falta de autoestima te causa um constrangimento na hora que você tem que falar diante de muitas pessoas. E isso te atrapalha na sua vida profissional, na sua vida acadêmica e até mesmo em situações comuns que deveriam ser divertidas e descontraídas, acabam se tornando um peso por causa da baixa autoestima que você tem. Talvez a insegurança te cause problemas físicos, pois por causa dela você evita começar a se exercitar, tanto na academia quanto até mesmo em sua própria casa. Pois talvez enquanto você crescia, você ouviu que era desengonçado ou que simplesmente não levava jeito para praticar esportes. E agora deixa de fazer exercícios que te ajudariam a ter uma qualidade de vida melhor, pelo fato de ter medo de os executar da maneira errada. Às vezes, a sua falta de autoestima afeta também a sua vida sentimental, pois quando você está sozinho, não se acha suficiente para ninguém à sua volta. E quando está em um relacionamento, continua com esse pensamento. E ele te impede de viver a intensidade máxima de amor que você poderia viver. Em alguma área da sua vida, a falta de autoestima causa uma dificuldade, causa um empecilho e uma barreira que te impede de acessar algo que você quer ou que você precisa. E por isso precisamos prestar mais atenção em nossa mente. E precisamos dedicar mais tempo para entender o que se passa aqui dentro. Eu queria muito ter uma fórmula para você aqui. Eu queria te dizer: siga esses 3 passos e comece a ter uma autoestima restaurada. Mas infelizmente não tem. Não há nada que eu possa ensinar para você e não há nada que eu possa te ajudar em relação à sua autoestima. E se você tem baixa autoestima, você sabe que isso é verdade. Pois às vezes, mesmo com todos os elogios do mundo, nós continuamos a nos sentir completamente inseguros. E sabe por quê? Porque a autoestima não vem de fora. Ela começa dentro de nós. E assim ela começa a ser percebida nas outras áreas da nossa vida. Eu faço vídeos e mais vídeos sobre esse tema, mas todos eles nos levam a esse mesmo caminho, de um jeito ou de outro, pois não há uma forma de você terceirizar a sua autoestima. Não há o jeito de você dizer: eu vou buscar a minha autoestima nisso, ou essa pessoa tem o poder de aumentar a minha autoestima. Isso é um processo pessoal, interno, muito particular. Ele é seu. E assim como todos os outros processos da nossa vida, exige tempo, paciência e muita sabedoria. Algumas pessoas entendem que para terem autoestima, elas precisam se exibir das mais diversas formas em suas redes sociais, para chamar a atenção das pessoas e ganharem elogios. Outros acham que devem fingir ter uma vida que eles não podem ter, para que o status deles aumente aos olhos das pessoas. E dessa forma, a autoestima deles vai ser estabelecida. Existe ainda pessoas que acreditam que, se diminuírem os outros e fizerem todos se sentirem mal consigo mesmos, dessa forma ela se sentirá melhor e terá mais autoestima. Mas veja, não é preciso ser um expert no assunto para dizer que todas essas pessoas estão erradas. Autoestima é um exercício de aceitação, de perdão para si mesmo, de mudança de mentalidade em relação ao que você considera certo, belo e desejável.
E é um exercício também de maturidade. É quando você passa a entender o seu verdadeiro valor e enxergar a beleza única que há em você, tanto internamente quanto externamente. Você, com certeza, já conheceu um casal onde uma pessoa era visivelmente muito bonita, dentro daquilo que a sociedade diz que é bonita, e a outra pessoa não era exatamente uma modelo de capa de revista. Porém, ambos eram completamente apaixonados um pelo outro. Ao conhecer melhor esse casal, você entende que a pessoa que você julgou pela aparência tem algo que vai muito além do que os olhos veem. Essa pessoa deve ter uma personalidade tão radiante que até torna o exterior mais atrativo e mais belo. Isso se chama autoestima. Isso se chama autoaceitação. E essa pessoa, com certeza, sabe exatamente como é a sua aparência. E ao invés de se julgar, se comparar e se inferiorizar, ela procura aceitar ao máximo cada aspecto do seu ser. E assim vive de forma mais plena e confiante. Para todos aqueles que são intensos. Ser uma pessoa intensa é algo maravilhoso. A alegria parece aumentar e se tornar contagiante. E para isso, as pessoas intensas nem precisam de muito. Pessoas intensas parecem aproveitar mais esses momentos de alegria. E com elas, tudo parece durar mais, pois cada momento é sempre muito bem vivido. Essas pessoas conseguem se conectar com as outras, pois em poucos minutos de conversa, elas já conseguem transbordar empatia e verdade. E isso as aproxima de todos aqueles que conversam com elas. Porém, ser intenso também pode ser desafiador em alguns momentos. Isso porque pessoas intensas sentem cada pingo de chuva como se fosse uma onda do mar. Um olhar malicioso, carregado de intenções negativas, pode ser o suficiente para desencadear profundas crises existenciais e questionamentos sobre a própria essência. Um trecho de Vinícius de Moraes vem à mente. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Essa intensidade tão bela e poderosa também traz consigo vulnerabilidades e um coração suscetível às dores do mundo. No entanto, pelo bem ou pelo mal, algumas pessoas simplesmente são assim, intensas. E hoje eu decidi escrever para todas essas pessoas. Tanto aquelas cuja intensidade é visível para todos, quanto aquelas que sentem tudo isso que eu disse, mas de forma internalizada, sem conseguir expressar plenamente o que realmente sentem. É preciso encontrar meios de acolher as emoções intensas sem se deixar consumir por elas. Assim como uma onda que se ergue no mar, é importante aprender a fluir, a surfar nas emoções sem ser arrastado por elas. É um exercício constante de autoconhecimento e autocompaixão, de aceitar-se integralmente com todas as intensidades que se manifestam. E ao mesmo tempo, cultivar a serenidade para não ser abalado em excesso pelas adversidades e críticas externas. Nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Cada pessoa intensa carrega consigo um universo de emoções, um turbilhão de sensações que transborda para além das palavras. E é justamente esse sentimento do mundo, essa capacidade de vivenciar a vida de forma tão profunda, que faz das pessoas intensas verdadeiros seres únicos e especiais. Portanto, permita que toda a sua intensidade venha à tona, com coragem e autenticidade.
O mundo precisa de pessoas assim, capazes de sentir, de amar e de transformar. A intensidade é uma força poderosa, que quando bem direcionada pode iluminar caminhos e inspirar aqueles ao seu redor. A vida é feita de momentos intensos e sutis, de encontros e despedidas, de sorrisos e lágrimas. É nessa intensidade que encontramos a essência da nossa existência, a capacidade de sentir cada batida do coração, cada respiração profunda, cada pulsação da vida. É um dom especial que carregamos dentro de nós. Assim como o poeta Mário Quintana escreveu: "O tempo não para. Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo." As pessoas intensas compreendem essa verdade profundamente. Elas valorizam cada instante como se fosse único, pois sabem que o tempo é implacável e as experiências vividas são preciosas. É a intensidade que traz cor e significado a cada momento, como pinceladas de um quadro que se forma diante dos nossos olhos. Mas a intensidade nem sempre é compreendida pelos outros. Alguns podem se sentir desconfortáveis com tamanha entrega emocional. E é nesse momento que é importante buscar o equilíbrio. A sabedoria está em reconhecer quando é necessário proteger o coração, preservando a intensidade, para aqueles que realmente valorizam e compreendem sua essência. É fundamental também cultivar a serenidade, o estado de paz interior que nos permite enfrentar os desafios da vida com coragem e discernimento. A mente intensa pode ser potencializada quando aliada à tranquilidade, pois é no silêncio interior que encontramos respostas e clareza diante das incertezas do mundo. Dessa forma, convido você a se permitir viver plenamente, como uma pessoa intensa, abraçando todas as cores do seu ser. Aceite suas emoções como parte integrante de quem você é, sabendo que elas são expressões genuínas da sua alma. Busque o autoconhecimento, o amor próprio e o cuidado emocional, para que sua intensidade seja uma força transformadora e não um fardo pesado. Essas são palavras de Cecília Meirelles. Abre aspas. Porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Fecha aspas. A intensidade vai além das aparências e medidas. É uma dimensão única e pessoal que transcende as limitações físicas. É uma forma de enxergar o mundo e se conectar com ele de maneira profunda. A vida é uma jornada de descobertas e aprendizados. E as pessoas intensas têm o privilégio de vivê-la com uma intensidade que muitos não compreendem. Por isso, valorize sua essência, sua capacidade de sentir e de amar. Permita-se viver com paixão, com autenticidade e gratidão por cada instante vivido. Às vezes a intensidade pode ser assustadora, mas é ela que nos impulsiona a alcançar os nossos sonhos mais profundos e a deixar uma marca significativa no mundo. É através dessa entrega apaixonada que as pessoas intensas têm a capacidade de criar, inovar e transformar vidas. E quando as dúvidas e inseguranças surgirem, lembre-se das palavras de Clarice Lispector: que ninguém se engane. Só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Sim, a intensidade exige trabalho interno, autoaceitação e coragem para enfrentar os desafios que ela traz consigo. Mas no final vale a pena, pois é a intensidade que nos torna verdadeiramente vivos. Então, permita-se abraçar a sua intensidade, expressá-la ao mundo com amor e compaixão. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Há muitas pessoas intensas ao seu redor, buscando o mesmo equilíbrio, a mesma paz interior.
O que fazer quando estamos vivendo momentos de tensão? Tem fases da nossa vida que nos atingem de uma forma muito intensa. Esses momentos de tensão conseguem trazer à tona o pior de nós. E às vezes esses momentos não passam, pois vamos vivendo uma situação tensa após outra. E tudo isso se junta, nos deixando completamente tensos e aflitos. Porém, muitas vezes, quando estamos vivendo momentos bons, vivendo em uma boa fase, uma fase de luz, de alegria, por algum motivo que nem sempre conseguimos compreender, começamos a ter atitudes e fazer escolhas que nos colocam em uma situação tensa e complicada. É como se não conseguíssemos aceitar o momento em que estamos vivendo uma boa fase e tentamos trazer de volta a tensão através de uma ideia de autopunição ou autossabotagem. Eu não sei como você está nesse momento e não sei qual é o tamanho da escuridão e da aflição que te cercam agora. Mas saiba que você não precisa viver assim por vontade própria. E hoje eu quero te ajudar a aprender mais sobre a autossabotagem e como ela nos afeta de uma maneira sutil, causando em nós uma enorme frustração e ansiedade. Nos momentos de tensão, temos a tendência de tomarmos decisões precipitadas, agindo unicamente com base no nosso medo do futuro. Mas acredite, existe uma maneira de reencontrar a paz e o equilíbrio em sua vida. Juntos, vamos tentar descobrir um caminho melhor para lidarmos com nossos sentimentos internos, praticando o autocuidado e a autocompaixão. Bom, o primeiro passo para lidar com a autossabotagem é desenvolver a autoconsciência. Precisamos nos observar atentamente, identificando padrões de pensamentos e comportamentos autodestrutivos. Ao reconhecermos esses padrões, podemos começar a questioná-los e buscar alternativas mais positivas. É importante lembrar que a mudança não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo e gradual, mas vale a pena investir nessa jornada de autotransformação. Além disso, é fundamental praticar o autocuidado e a autocompaixão. Muitas vezes nos cobramos de forma excessiva e implacável, alimentando sentimentos de culpa e inadequação. Precisamos aprender a nos tratar com gentileza e compreensão, reconhecendo que somos seres humanos passíveis de erros e que estamos em constante evolução. Acolher nossas vulnerabilidades e buscar o equilíbrio emocional são passos essenciais no processo de superação da autossabotagem. A autora Ana Beatriz Barbosa nos lembra em seu livro Mentes Perigosas que errar é humano e necessário para o nosso aprendizado. Portanto, permita-se cometer erros, aprender com eles e seguir em frente. A autocompaixão desempenha um papel fundamental nesse processo, pois nos ajuda a aceitar nossas falhas sem nos julgar severamente. A prática da autorreflexão e do autoconhecimento também é uma ferramenta poderosa para lidar com momentos de tensão. Dedique tempo para se conectar consigo mesmo, seja por meio da meditação, da escrita ou de atividades que promovam o relaxamento e o bem-estar. Aprofundar-se em seu mundo interior permite compreender suas motivações, desejos e padrões de comportamento, auxiliando na identificação de momentos em que você tende a se sabotar. Além disso, é importante cultivar uma mentalidade positiva e resiliente. Entenda que os momentos de tensão fazem parte da jornada da vida e podem ser oportunidades de crescimento e aprendizado. Busque encarar os desafios
como experiências que o fortalecerão e que trarão lições valiosas. Encontre maneiras saudáveis de lidar com o estresse e a pressão, como praticando exercícios físicos, desenvolvendo hobbies ou buscando atividades prazerosas que estimulem o seu bem-estar. Conforme nos aprofundamos nesse processo de autotransformação e aprendemos a lidar com a autossabotagem, podemos trazer mais paz, equilíbrio e satisfação para a nossa vida. Reconheça que você é capaz de superar os momentos de tensão e encontrar um caminho mais saudável e positivo. O autor Samuel Smiles disse uma vez: a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Aproveite essa jornada e permita-se crescer e se fortalecer através das adversidades. A autossabotagem não define quem você é. Você é um ser humano incrível, capaz de superar desafios e viver uma vida plena e realizada. Tenha paciência com você mesmo. Celebre suas conquistas, mesmo aquelas pequenas. Aprenda com seus erros e siga em frente com determinação, sem olhar para trás. Acredite em seu potencial e no poder de transformação que existe dentro de você. Nesse momento de tensão em que você se encontra, eu desejo que você ache clareza, serenidade e força necessárias para enfrentar os desafios. Lembre-se, você não está sozinho. Sempre há uma luz brilhando em meio à escuridão. Confie em si mesmo, nas suas qualidades e virtudes e na sua capacidade de superar qualquer obstáculo que esteja em seu caminho. A doutora Ana Beatriz, agora no livro Mentes Ansiosas, nos lembra de uma importante reflexão. Abre aspas para ela. Quando estamos em momentos de tensão, é fundamental compreender que temos o poder de escolher como iremos reagir diante das circunstâncias. Fecha aspas. Entender essa ideia e colocá-la em prática nem sempre é fácil. A autossabotagem muitas vezes está enraizada em padrões de comportamento e crenças limitantes que nós adquirimos ao longo do tempo. Portanto, é necessário um esforço constante para romper com esses padrões e substituí-los por pensamentos e ações mais saudáveis. A jornada de combate à autossabotagem exige autodisciplina e perseverança. É preciso estar disposto para enfrentar nossos medos e nossos desconfortos internos, questionar as nossas próprias motivações e encontrar novas formas de lidar com as situações de tensão. É um processo que envolve autorreflexão, autocuidado e autotransformação. À medida que você avança nessa jornada de enfrentamento da autossabotagem, é importante rodear-se de pessoas positivas e encorajadoras. Busque apoio nos amigos, nos familiares ou até em grupos de apoio que compartilhem dos mesmos objetivos. Ter uma rede de suporte pode fornecer o estímulo necessário para seguir em frente e conquistar resultados duradouros. Lembre-se, a mudança não acontece da noite para o dia. É um processo gradual. Exige paciência e dedicação. Celebre cada pequena vitória ao longo do caminho e reconheça o processo que você está fazendo. Acredite em si mesmo e mantenha o foco no seu objetivo de viver uma vida mais equilibrada e plena. Existem coisas que fazem parte da nossa vida e que nós só as percebemos quando elas não estão mais presentes. E uma delas é o silêncio. Você percebe? Até agora, tudo o que você ouvia parecia ser uma coisa só.
o barulho da natureza, a música ambiente e a minha voz. Porém, se eu separar cada um deles, você consegue perceber que cada um deles existe só, existe de forma independente. Ouça o vento, o barulho da natureza. Agora ouça a melodia que toca ao fundo de forma suave. Agora ouça apenas o som da minha voz, te convidando para mais um dia de caminhada em nossa jornada em busca de autoconhecimento e saúde mental. A nossa mente consegue acumular memórias, sensações, nomes, datas, rostos, cheiros e lugares. Porém, a nossa mente também consegue acumular pensamentos ruins, traumas, dores, medos, raiva, ódio, rancor, tristeza, solidão, enfim, todo tipo de pensamento que nos deixa mal. O problema é que nossa mente traz isso tudo à tona como se fosse uma coisa só. E isso nos impede de enxergar onde um problema começa e onde ele termina. É como se a nossa mente fosse uma casa. E no momento em que conseguimos juntar alguma força para finalmente arrumá-la, nos damos conta de que não há um cômodo sequer que não esteja bagunçado. E logo desistimos de dar uma faxina. Nossa mente funciona assim às vezes. Dentro dela, todos os problemas parecem ser um só. Todas as dores parecem doer do mesmo jeito e todos os medos parecem se juntar e formar um grande medo mortal. Porém, às vezes é preciso que paremos um pouco. É necessário que façamos um exercício interno de observação da nossa mente, para que possamos separar as coisas, da mesma forma que eu fiz no início dessa reflexão. Eu sei que tudo parece estar conectado, e eu sei que tudo parece doer de uma vez só. Mas se você prestar bastante atenção, vai conseguir ouvir a natureza, vai conseguir ouvir a melodia e, por fim, vai conseguir ouvir a minha voz. Nossa mente pode ser bem turbulenta às vezes, não é mesmo? É como se fosse impossível ficarmos dentro da nossa própria cabeça. Mas me ouça com atenção. Não há nada de errado com você e você não está sozinho. Estamos sempre buscando respostas para os mais diversos dilemas aqui nesse canal. Mas a verdade é que algumas coisas não têm respostas rápidas. Para algumas questões não existem respostas simples e que servem como uma fórmula mágica para todos. Cada um sabe a dor que enfrenta e cada um sabe o quão barulhenta sua mente é. Então, o máximo que nós podemos fazer aqui é conversar sobre aquilo que nos aflige. Conversar faz bem. Faz com que as ideias que estão dentro da nossa mente tomem forma e parem de soar como impossíveis de serem descritas. Então, a única coisa que eu posso dizer para você que tem uma mente turbulenta é o seguinte: escute ela com atenção. A nossa tendência, ao ouvirmos um barulho muito alto, é procurarmos a forma mais rápida de o diminuirmos ou de o desligarmos. Mas quando se trata da nossa mente, não é possível fazermos isso. Então precisamos parar, respirar fundo e escutar cada ruído que a nossa mente está produzindo. Às vezes, você pensa que está com raiva por causa de situações que acontecem no seu ambiente familiar, quando na verdade você está com estresse acumulado por causa de toda a pressão que você está sofrendo no trabalho. E aí você acaba descontando isso nas pessoas da sua família. Talvez você se sinta triste por causa de algumas situações da sua vida, quando na verdade o seu desânimo e a sua falta de força se devem ao fato de que há semanas você não vê a luz do sol, você não faz uma caminhada ao ar livre e não respira um ar puro. Tudo tem um porquê.
e essa turbulência imensa que está em sua mente, por mais que se pareça com um grande problema único, na realidade é a junção de vários problemas, situações e conflitos. Busque ajuda profissional, procure um psicólogo. Por mais difícil que possa ser no início, acredite, com o tempo as coisas só vão melhorar. Tente sair um pouco, se encontre com algum amigo da sua confiança, fale um pouco sobre as coisas que se passam em sua mente. Tente sair um pouco de dentro da sua própria cabeça e comece a observar o mundo ao seu redor. Tudo isso te fará muito bem, porém não de uma forma repentina e instantânea, pois nada na vida acontece assim. É tudo gradual. A tristeza não começa de uma vez, ela não surge do nada. Ela vem do acúmulo de dores, vem do acúmulo de tudo aquilo que guardamos em nosso peito e deixamos de falar. Mas sabe de uma coisa? A alegria também é algo que cresce. É algo que vai sendo construído aos poucos, dia após dia. Da mesma forma que o acúmulo de tristezas cria uma mente turbulenta, o acúmulo de bons momentos, de memórias positivas, cria uma mente saudável. Assistir a um pôr do sol, tomar um café da tarde com as pessoas que você ama, escutar suas músicas preferidas enquanto você faz uma tarefa que às vezes não é tão divertida, como lavar a louça ou varrer a casa, visitar algum amigo e colocar os assuntos em dia, assistir a um filme que há muito tempo você não assistia, ler um livro cujo assunto é de grande interesse para você, preparar alguma refeição e dividi-la com alguém. Tudo isso e muitas outras coisas constroem em sua mente a alegria, a paz e a serenidade, para que você possa avaliar cada pensamento com atenção e precisão, ao invés de deixar que a turbulência da mente tome conta da sua cabeça. Você vai conseguir vencer tudo aquilo que causa ruído em sua mente. E eu espero poder fazer parte desse seu processo de recuperação, através dos vídeos postados aqui nesse canal. Não tenha medo de se confrontar. O confronto é uma das principais coisas que precisamos na nossa vida se quisermos crescer, evoluir e mudar a nossa história. Porém, o que acontece, na maioria das vezes, é que vamos levando a vida de qualquer jeito, cometendo os mesmos erros de novo e de novo, esperando que esse confronto, que tanto necessitamos, venha de fora, venha de alguém que vai nos dar um sermão ou alguém que vai nos dar um susto ao nos surpreender em nosso erro. Mas a sabedoria está com aqueles que confrontam a si mesmos, aqueles que dedicam tempo a reavaliar suas próprias atitudes e buscar por uma mudança a partir disso. Ao pensar nesse assunto de mudança interna e do confronto que precisamos ter conosco, eu me lembrei de uma música do Michael Jackson, que se chama Man in the Mirror, que traduzindo significa o homem no espelho, pois no seu refrão ele canta assim: estou começando com o homem no espelho, estou pedindo para que ele mude de atitude, e nenhuma mensagem poderia ser mais clara. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para você mesmo e depois faça uma mudança. A mudança é algo constante em nossa vida. Desde o nascimento até a morte, estamos sempre em um processo contínuo de transformação. No entanto, muitas vezes essa mudança é externa. Mudamos de casa, de cidade, de emprego e de relacionamentos, mas esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e fazer as mudanças internas,
que são tão importantes. A verdadeira mudança começa a partir do momento em que olhamos para dentro de nós e reconhecemos nossos erros. Muitas vezes é difícil admitir nossas falhas e fraquezas, mas é um passo fundamental para o crescimento pessoal. Porque, ao reconhecer nossos erros, podemos começar a trabalhar neles e a fazer as mudanças que são necessárias. Olhar para dentro de si mesmo também significa se confrontar. Porque é fácil culpar os outros pelos nossos problemas e dificuldades, mas a verdade é que, a maioria das vezes, somos nós mesmos que criamos esses problemas. Muitas vezes nos envolvemos em diversas situações complicadas que nos atormentam, e isso, obviamente, tira a nossa paz, nos deixa distantes e apáticos. Precisamos assumir a responsabilidade por nossas ações e confrontar a nós mesmos em tudo aquilo que precisa ser mudado. Não é fácil enfrentar nossos medos e inseguranças. É muito mais fácil fugir deles ou tentar suprimi-los. Porém, a única maneira de superá-los é enfrentando-os de frente. Isso significa sair da zona de conforto e se permitir ser vulnerável. Somente assim poderemos crescer e evoluir como seres humanos. A mudança interna também envolve mudar nossas crenças e pensamentos limitantes. Muitas vezes, nós somos os nossos próprios sabotadores. Temos crenças e pensamentos que nos impedem de alcançar o nosso verdadeiro potencial. Precisamos identificar essas crenças e trabalhar para mudá-las. É importante lembrar que somos seres em constante evolução e que nossas crenças e pensamentos podem mudar ao longo do tempo. A escolha consciente de olhar para dentro de si mesmo e fazer as mudanças necessárias pode ser assustadora, mas é também libertadora. Quando assumimos a responsabilidade por nossa vida e por nossas escolhas, podemos mudar a direção da nossa vida e alcançar nossos objetivos mais importantes. Ao fazer essas mudanças internas, também podemos ter um impacto positivo no mundo ao nosso redor. Quando nos tornamos mais conscientes de nós mesmos e das nossas ações, podemos ajudar a criar um mundo mais positivo e mais saudável. Muitas vezes cometemos os mesmos erros e temos dificuldade nas mesmas questões, pelo fato de que não buscamos conhecer a nós mesmos. E quando eu digo nos conhecer, eu estou falando de verdadeiramente nos conhecermos, olhar para dentro de si e encarar todos os seus defeitos, toda a sua mentira e todo o seu desvio de caráter. Pode ser algo muito difícil, mas não se sinta mal por isso. Na verdade, se sinta feliz por você ter a oportunidade de se conhecer a tempo de viver uma mudança. Pois a maioria das pessoas só percebe seus defeitos e seus problemas quando estão perto do fim da vida. E a sensação de frustração é muito maior. Nós somos complexos, somos cheios de traumas, cheios de memórias dolorosas, de opiniões dos outros a nosso respeito, cheios de atitudes ruins que vimos em nossa infância e hoje em dia nós as reproduzimos no automático. Enfim, somos cheios de todo tipo de escuridão em nosso interior. Mas existe algo que eu e você não somos. Nós não somos completos. Nós ainda estamos mudando, estamos crescendo, estamos sendo feitos e refeitos. Por isso, não considere o ato de se confrontar como algo doloroso, mas sim como um privilégio, como um sinal de que você está evoluindo, você está se tornando mais sábio a cada dia que passa. Lembre-se,
A mudança começa com você. Cada um de nós tem o poder de transformar nossa vida e criar um futuro melhor para nós mesmos e para os outros. Não espere que as mudanças venham de fora. Olhe para dentro de si mesmo, reconheça seus erros, confronte a si mesmo e faça as mudanças que forem necessárias. Acredite em você e no seu potencial de transformação. O mundo espera ansiosamente por sua mudança. Quando eu não sei por onde começar. Existem algumas situações da nossa vida que simplesmente tiram o nosso chão por completo e nos deixam sem rumo. Por exemplo, o fim de um relacionamento de longa data, ou até mesmo de curta data, mas que foi intenso. Uma demissão repentina daquele emprego do qual você necessita para se manter, para se vestir, para se alimentar. A perda de uma pessoa querida, que às vezes fazia parte do nosso dia a dia, ou até mesmo morava na mesma casa que você. O vazio que se cria a partir de uma situação assim é imensurável. E só quem já passou ou está passando por alguma dessas situações sabe do que eu estou falando. Aí, diante dessa situação, que tirou completamente o seu rumo, o seu norte, você tenta recomeçar, tenta continuar a caminhar e tenta dar um jeito em sua vida. Mas vem uma voz em sua mente que te desespera ainda mais e te faz uma pergunta: por onde eu começo? O que eu faço agora? A vida, às vezes, nos deixa sem muitas opções e por isso ficamos sem saber por onde começar e o que fazer a seguir. Mas tem algumas pequenas coisas que você pode fazer e a partir delas ir se encontrando e reencontrando o seu caminho. O próximo respiro, o próximo passo, a próxima escolha são coisas que você pode fazer. Essas são as opções que você tem em mãos. Não é muito, mas não é muito ainda, pois progressivamente, a cada novo respirar, a cada novo passo e a cada nova escolha feita, você vai voltando a viver, vai voltando a andar na luz e vai saindo dessa dolorosa escuridão. Porém, tem uma outra coisa que sempre deixamos de falar. Voltar a viver, estar na luz, continuar caminhando, não resolvem todos os nossos problemas, pois quando voltamos a viver, nos deparamos com a vida. E não com a vida com a qual estávamos acostumados, mas com a vida como ela se encontra nesse atual momento. E temos que lidar com o fato de que algumas coisas já não serão mais como antes. E nem você será o mesmo de antes. Por isso é importante irmos dando um passo de cada vez, pois a nossa única certeza é de que tudo vai mudar o tempo todo. A vida que conhecemos agora pode mudar em questão de segundos e não há muito que possa ser feito sobre isso. Então, o que cabe a nós é fazermos a coisa certa, dar o próximo passo, respirar fundo e encarar os novos desafios. Tudo mudou e nada vai ser como antes. Você mudou e algumas coisas estão completamente diferentes agora. Mas veja, isso também significa que algumas coisas mudaram para melhor. E significa que você mudou para melhor. Você está mais sábio depois de tanto caminhar, está mais forte depois de tanto lutar e está mais consciente depois de tanto se iludir. As lágrimas do seu corpo não se secaram. Você só não se abala mais com qualquer coisa. O seu coração não se esfriou. Você só se deu conta de que tudo passa.
Então, algumas situações exigem apenas que sejamos pacientes. Você não perdeu o brilho no olhar. Você apenas consegue enxergar toda a dor que a vida tem e consegue enxergar toda a beleza que há nela. Então agora você vê o mundo sob uma perspectiva mais coerente com a realidade que te cerca. Viu? Nada mais será como antes. Mas não fique triste por isso. Pelo contrário, celebre as mudanças da vida. Celebre os fins dos ciclos. E mais, celebre o seu crescimento e o seu desenvolvimento como ser humano. Tem dias em que nós só queremos chegar logo em casa, tirar os nossos sapatos, nos desconectar do nosso celular um pouco, respirar fundo e curtir um pouco do silêncio, não é mesmo? Mas tem dias em que nos sentimos solitários e às vezes até mesmo desesperados, quando percebemos que ao nosso redor não tem ninguém falando, seja presencialmente ou através de algum vídeo. Nesses dias, nós imediatamente evitamos o silêncio, evitamos a calmaria e procuramos uma forma de nos distrair e de não nos sentirmos mais sozinhos. Porém, nem sempre conseguimos isso e alguns dias nós apenas nos sentimos sós. Solitude e solidão são dois conceitos frequentemente confundidos. Enquanto solitude se refere à busca por um estado de introspecção, tranquilidade e paz interior, solidão é o sentimento de estar isolado e sem companhia. Solitude é, portanto, um estado de espírito que nos leva a valorizar a nossa própria companhia, a apreciar momentos de silêncio e reflexão e a nos reconectar com nós mesmos. Já a solidão é um estado de angústia, tristeza e desconexão emocional. Precisamos identificar em qual desses dois estados nós estamos quando nos encontramos em um momento a sós. Porém, mais do que apenas identificar, precisamos entender que existe a possibilidade de transformarmos um momento que inicialmente poderia ser solitário em um momento de solitude, um momento de pura apreciação da nossa própria companhia. E isso só é possível quando praticamos o autoconhecimento. Praticar o autoconhecimento é fundamental para alcançar a solitude, pois somente assim podemos aprender a nos compreender melhor, identificar nossas emoções e pensamentos e aceitar quem somos. Isso significa que a prática da solitude está diretamente ligada à capacidade de lidar com as nossas próprias emoções, sem a necessidade de depender constantemente da companhia dos outros. Aprender a conviver com nós mesmos exige coragem, paciência e disciplina. Afinal, somente quando estamos em contato com a nossa própria essência é que podemos realmente encontrar a paz interior e a felicidade. No entanto, nos dias de hoje, aprender a praticar a solitude pode ser um verdadeiro desafio. Vivemos em uma sociedade que valoriza a conexão constante, a comunicação instantânea e a busca por novas experiências. Estamos sempre conectados a dispositivos eletrônicos que nos mantêm informados e entretidos, e muitas vezes nos esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Além disso, estamos cercados de estímulos externos que nos distraem do silêncio existencial que está presente em nossa vida. A televisão, as redes sociais, a música e as outras formas de entretenimento podem ser uma fuga para evitar o confronto com os nossos próprios pensamentos e emoções. Por isso, aprender a praticar
a solitude, nos dias de hoje, requer um esforço ainda maior. É preciso aprender a desligar-se das distrações externas e a encontrar momentos de silêncio e reflexão em meio ao caos da vida moderna. É necessário cultivar a paciência e a disciplina para que a prática da solitude se torne um hábito. E esse é um caminho importante para alcançar a paz interior, a tranquilidade e a felicidade. Através do autoconhecimento, podemos aprender a apreciar a nossa própria companhia e a lidar melhor com as nossas emoções. Porém, nos tempos atuais, aprender a praticar e a viver a solitude tem se tornado algo extremamente difícil, por causa da constante distração que recebemos através desses estímulos externos. Momentos que deveriam ou que poderiam ser apenas de introspecção, de reflexão e silêncio, são interrompidos pelas notificações dos nossos celulares. E nós vamos nos enchendo de mais e mais conteúdo. Entenda uma coisa, sua mente às vezes já está lotada de informações, de datas, de horários, de lembranças dolorosas e tudo mais. E talvez o que você precisa é de um pouco de silêncio para lidar com aquilo que já está na sua cabeça, ao invés de enchê-la com mais coisas. Praticar a solitude é difícil, por isso é importante cultivar a disciplina e a paciência, para que possamos aprender a conviver com nós mesmos e a encontrar esses momentos de introspecção e reflexão que são tão necessários para todos nós. A prática da solitude nos permite encontrar um sentido mais profundo em nossas vidas e nos ajuda a desenvolver a compaixão e a empatia pelos outros. E por fim, é importante ressaltar que a solitude não significa rejeitar as relações interpessoais, mas sim valorizá-las de maneira diferente. Quando aprendemos a conviver com nós mesmos, desenvolvemos a habilidade de estabelecer relações mais saudáveis e autênticas, baseadas em uma conexão mais profunda e verdadeira. Quem consegue apreciar a própria companhia não terá problemas ou dificuldades em apreciar a companhia do outro. Portanto, praticar a solitude é uma habilidade que vale a pena desenvolver, já que nos ajuda a encontrar um equilíbrio emocional e a descobrir a nossa verdadeira essência. Apesar dos desafios enfrentados nos tempos atuais, é possível sim pararmos e refletirmos, mesmo em meio ao caos da vida moderna. Basta ter a coragem e a disciplina necessárias para seguir em frente. Você também pode contar com ajuda externa, com livros que te façam refletir sobre isso, com podcasts que abordem temas que te levem a uma reflexão interna, ou aqui nesse canal, onde nós postamos reflexões diárias com o intuito de te conduzir a um autoconhecimento e a uma melhoria na sua saúde mental. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu vou apreciar minha própria companhia.